Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões elaboradas pela banca COSEAC, voltados para fundamentos de educação. Fundamentos de educação pega a parte ali de conhecimentos didático-pedagógicos e também a parte de legislação educacional, né? Então, muito cobrado, né, em provas de concurso para a área de educação. Você tem que ver, né, se no seu conteúdo programático está previsto esse conteúdo, né, de fundamentos de educação. Então, para você conseguir entender ali o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela para essa parte, beleza? Bom, eu tenho também algumas apostilas que eu vendo, eu tenho uma apostila de Fundamentos de Educação junto com Legislação Educacional, mas aí é importante que você veja a ementa da apostila, se de fato ela está batendo com o conteúdo programático do seu concurso, beleza? Se eu produzir alguma coisa específica, algum material específico para a parte de Fundamentos de Educação da COSEAC, eu colocarei o link na descrição deste vídeo, tá? Então fiquem ligados, para vocês ficarem por dentro, né? Vocês têm que ficar sempre ligados na descrição do vídeo e também se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado sobre fundamentos de educação. Para Paulo Freire, ensinar exige saber escutar. Assim, a prática democrática de escutar compreende Paulo Freire, para quem não sabe, mas deveria saber, é considerado o patrono da educação brasileira. Além disso, Paulo Freire também é importante em relação à pedagogia libertadora. Paulo Freire desenvolveu um trabalho muito importante também em relação à questão do analfabetismo, partindo do princípio de que a educação é capaz de transformar o mundo, e o mundo é composto por pessoas, né? Então as pessoas, elas conseguem modificar o mundo através de educação. Paulo Freire foi um grande defensor, né, um grande nome da educação libertadora, no sentido de promover a transformação social, no sentido de promover a ascensão e mudança das classes sociais, né, mudança em relação a essa relação de opressor e oprimido, né, então permitir a ascensão social, entendendo que a educação está contextualizada às questões sociais e não somente às questões envolvendo a parte cognitiva e moral. Bom, vamos então ler as alternativas em busca da correta. Então, assim, a prática democrática de escutar compreende entender que o bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. Sua fala discordante, sendo afirmativa, deve ser firme e autoritária. A questão de escutar não tem necessariamente a ver com desenvoltura, né? Na verdade, escutar é no sentido de você conseguir entender o outro lado, é você conseguir ouvir as questões que envolvem o outro lado e refletir sobre elas, ainda que aquele que ocupa o outro lado discorde de você. E não tem nada a ver com ser firme e autoritário, não é a firmeza e nem o autoritarismo que vai fazer você ter ou não a razão. Então, a letra A está errada. Letra B. Acreditar que, se a estrutura do meu pensamento é a única certa, irrepreensível, deve-se apenas ouvir quem pensa de outra maneira. Na verdade, nesse caso aqui, você não está nem disposto a ouvir, né? Você já tem a sua linha de pensamento formada, estabelecida e consolidada, de que a sua estrutura de pensamento é a única certa, quando na verdade, né, as situações elas são diversas. E também a percepção ela pode ser diversa também. Então a letra B está errada. Letra C. Saber escutar, concordando com a leitura do mundo, para então se rebelar, opondo-se às diferenças do outro. Você não vai ouvir para necessariamente se opor. Você pode ouvir, você pode discordar e você pode se opor. Mas isso não é uma regra. Tá? Então o fato da pessoa ser diferente ou pensar diferente não faz dela uma inimiga ou mesmo, né, uma pessoa que você tem que combater. O combate não nesse sentido. Você pode, na verdade, discordar, discutir, propor uma reflexão. A letra C não cabe. Letra D. Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes. Sem o que a escuta não se pode dar. Exatamente isso. Numa perspectiva democrática, né, escutar significa você aprender com as diferenças, aprender também respeitar aquele que pensa diferente de você. E se você não escuta o que a pessoa tem a dizer, como é que você pode ser capaz, né, de refletir sobre isso e até mesmo de se opor no sentido de, né, questionar isso, tá? Então a escuta ela permite isso, é um canal que estabelece essa possibilidade. A letra D está correta, é a resposta. E letra E, o alinhamento à iniciativa privada e ao mercado educacional.
Não, Paulo Freire não tinha nenhum tipo de conexão com iniciativa privada, tá? Paulo Freire defendia educação pública, uma educação pública de qualidade. Ele era um crítico muito forte em relação à educação bancária, que entende, né, que o aluno é um receptor do conhecimento. Então, Paulo Freire não enxergava a educação, né, como se fosse parte do mercado, né? A educação, na verdade, para Paulo Freire, é um direito, né? Então, a letra E também não cabe. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: para Azoilda Trindade, o papel da escola na perspectiva de uma educação multicultural consiste em... É uma característica dessa banca trazer alguns autores que não são tão populares, não são tão comuns de você encontrar em prova. No entanto, embora traga, né, esses autores, ela também coloca nomes, palavras-chave que permitem com que você consiga resolver a questão, tá? Então aqui está falando de educação multicultural, ou seja, uma educação que tem como base diferentes culturas. Então a gente tem que pensar em diversidade, a gente tem que pensar em interação, porque a diversidade ela vai ser rica quando ela proporcionar um contato, um diálogo, uma interação, porque você permite com que haja troca entre aqueles diferentes, né? Então, a partir das diferenças, você consegue aprender, você consegue ter novas visões em relação a pontos de vista, você consegue agregar valor e conhecimento. Então, vamos às alternativas. Letra A: desenvolver uma postura de conformismo entre os estudantes. Não tem nada a ver. Uma educação multicultural é uma educação que permite o quê? Que haja troca, com que haja contato, fluidez e não conformismo. A gente não pode pensar numa educação estática, e sim numa educação transformadora. Letra A não cabe. Letra B: promover mudanças radicais nas estruturas de poder na sociedade para somente então iniciar o trabalho multicultural na educação. Na verdade, esse trabalho multicultural na educação, ele não precisa estar atrelado a mudanças abruptas, a mudanças radicais na estrutura da sociedade. A gente entende que a sociedade ela tem uma tendência sim a mudanças, né? A sociedade ela também não é estática, mas não serão movimentos bruscos, movimentos rupturas e também mudanças radicais que necessariamente irão proporcionar essa fluidez em relação aos conhecimentos, em relação às diferentes culturas, tá? Então, a letra B também não cabe. Letra C: debater as políticas de cotas e outras ações afirmativas apenas se estiverem no contexto da instituição. Questão que restringe é questão que você vai ficar de olho, você vai ficar desconfiado que talvez ela esteja errada. Não é sempre, mas questão que restringe, normalmente, né, elas colocam ali um alerta. É mais uma questão que restringe que está errada, né? Você pode debater sim as políticas, as ações afirmativas, as políticas inclusivas, as políticas públicas, você pode debater sim sobre isso, mas não necessariamente apenas aquelas que estão dentro do contexto da instituição. Letra D: apenas colocar imagens de algumas etnias nos murais e comemorar o Dia do Índio e o Dia Nacional da Consciência Negra. Bom, mais uma questão que restringe, né, colocando que a questão da simbologia, a questão das imagens, né, a manifestação artística, ela é suficiente para que você permita que haja a educação multicultural. Isso ajuda? Com certeza. Isso possibilita conhecimento. A imagem ela vai sim agregar nesse sentido, né, no sentido de ganho de aquisição cultural. Porém, somente essa prática não é suficiente, mas uma questão que restringe também. E letra E: incluir na pauta as diferenças, a interação e o diálogo, bem como o questionamento da própria escola sobre o seu papel e sentido. Exatamente, né? Então, a educação multicultural é uma educação que ela vai permitir o diálogo, ela vai abrir espaço, ela vai servir como uma arena para que você tenha ali debate, para que você tenha ali pautas que sejam questionadas, que sejam levadas em consideração, enfim, que tenha esse diálogo, interação, tá? Então, a escola vai refletir sobre o seu papel e sentido, consequentemente. A letra E é a resposta. Vamos para a 38ª questão na nossa sequência de vídeos, a terceira desse vídeo, que diz o seguinte: Lucchesi entende que a avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de decisão a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. Nesse contexto, a avaliação apresenta componentes da função. Aqui no canal
Tem vídeo sobre avaliação, vale muito a pena vocês assistirem, porque esse conteúdo despenca em prova de concurso para a área de educação. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram na seguinte resposta: opa, avaliação formativa. Só que não. E aí eu vou dizer para vocês por quê. A avaliação formativa, ela é uma avaliação que ela acontece durante todo o ano letivo, ela tem uma sequência. Quando você pensa em avaliação formativa, você não pensa em pontualidade, você não pensa em ações pontuais, você pensa numa sequência orgânica. Perceba o que o enunciado fala, que a avaliação, essa forma de avaliação é para ajuizamento da qualidade do objeto avaliado. Então aqui você tem um objeto avaliado, tá? Você não tem ali uma série de situações sendo avaliadas, você tem um objeto específico sendo avaliado. E esse juízo de valor que você vai inferir na sua avaliação vai ser um fator que implica uma tomada de posição. Vai implicar em uma tomada de posição. Já a avaliação formativa não é que ela não implica em tomadas de decisões, mas o propósito da avaliação formativa não é exatamente esse. A avaliação formativa ela tem ali ela implica numa evolução contínua, permanente daquele aluno. Tanto que o foco da avaliação formativa é o feedback, né? O feedback que os alunos vão entregar para a educação em relação à educação. Então, o momento de aplicação da formativa não existe exatamente um momento. É durante todo o processo de aprendizagem. Diferente da avaliação diagnóstica, que é uma avaliação pontual, né? Que normalmente acontece no início do ano letivo, né? E tem como função diagnosticar. Diagnosticar o quê? Lacunas, diagnosticar situações que são fragilidades, por exemplo, situações a serem superadas e, com base nisso, tomar uma decisão, né? Elaborar um plano pedagógico esse que vai conter uma série de planos de ação. E esses planos de ação, eles vão ter ali um detalhamento de como você deve proceder para resolver essas fragilidades, tá? Então, a avaliação diagnóstica, ela tem muito mais esse caráter de tomada de decisão, porque ela é pontual, tá? Então, aqui vocês têm que pegar a essência do enunciado. O enunciado, ele mostra que é uma avaliação que ela vai resultar numa tomada de posição, de uma situação pontual. Você aceita aquela situação, você se transforma. Você diagnosticou. Aí você percebeu as fragilidades do sistema. Ou você vai aceitar que é aquilo mesmo, ou você vai promover uma transformação. Você vai promover ali uma mudança nos conteúdos, no ensino, de modo que você promova uma alteração daquilo que você diagnosticou lá atrás. Tá? Então, é uma avaliação diagnóstica. Tá? A letra B é a resposta. A avaliação classificatória é o mesmo que a avaliação somativa, que é uma avaliação que vai inferir a questão do conhecimento a partir do desempenho, análise de desempenho do aluno por meio de notas, né, que são instrumentos avaliativos. Não é o caso aqui. A avaliação emancipatória está muito ligada à questão da avaliação formativa, que também não foi o caso aqui, que eu já expliquei para vocês por que não é formativa. E uma avaliação compulsória é uma avaliação de caráter obrigatório, tá? Que deve ser realizada por alguma exigência legal, que também não é o caso aqui. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte. Há 20 anos, em março de 2003, o governo federal sancionou a lei número 10.639 de 2003, alterando significativamente a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. A partir do... Eu sempre falo, mas não custa repetir, né? Tem aqui no canal uma sequência de vídeos sobre a LDB, também sobre o ECA, a LBI, enfim. Vale muito a pena vocês assistirem. Em relação a essa lei, a Lei 10.639 de 2003, ela estabelece o quê? Ela estabelece as diretrizes e bases de educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Então, essa lei estabelece como obrigatório que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio nós tenhamos o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Esse conteúdo ele vai incluir várias temáticas, como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional.
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Vale dizer também, né, que nessa lei é dito que esses conteúdos eles serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Isso cai muito em prova de concurso, tá? Então, em especial na educação artística, literatura e história brasileira. Em relação a essa questão, né, nós temos, né, que essa lei, né, ela possibilitou o quê? A obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial. A letra B é a resposta. E vamos para a última questão desse vídeo. Eu tive que adaptar essa questão porque a questão estava errada, ela foi anulada, então eu adaptei, né, de modo a torná-la correta. Eu até acho que vocês não vão gostar muito do que eu fiz, porque acabou que eu coloquei uma pegadinha aqui, mas vale a pena para vocês ficarem ligados. De acordo com a LDB, é assegurada a obrigatoriedade do ensino nas seguintes etapas, questão adaptada. E aí eu sempre falo, né, nos vídeos que eu tenho questão de LDB sobre isso, né, que a educação escolar, lá no artigo 21 da LDB é dito, né, que a educação escolar, ela compõe-se de 2 níveis, a educação básica e a educação superior. E a educação básica, por sua vez, que é um nível da educação, se divide em 3 etapas, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são etapas da educação básica. E o artigo 30 da LDB nos diz que a educação infantil ela será oferecida em creches e pré-escolas, que a creche são para crianças de 0 até 3 anos de idade, e a pré-escola são para crianças de 4 a 5 anos de idade. Por que você está repetindo tudo isso, né? Porque vocês têm que ter bastante isso em mente, que nós temos 2 níveis de ensino, que é a educação básica e a educação superior, que a educação básica se divide em etapas, que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E que a educação infantil também se divide em creches e pré-escolas. E que a obrigatoriedade do ensino acontece a partir dos 4 anos de idade. E 4 anos de idade é aquela criança que está entrando na pré-escola. Porque matricular o seu filho e a sua filha em uma creche não é obrigatório. Você não é obrigado a colocar a criança, né, numa creche. Você pode, claro que você pode, você não é obrigado. Agora você é obrigada a matricular o seu filho e sua filha na pré-escola, a partir dos 4 anos de idade. E aonde que está escrito isso? Na LDB, no artigo 4º é dito isso, que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, que será organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, a educação obrigatória e gratuita acontece a partir dos 4 anos de idade. Eu dei toda essa volta para a gente poder conseguir fazer essa questão, porque ela parece fácil, mas não é tão fácil assim. Tá? Então, é assegurada obrigatoriedade em quais etapas? Você tem que saber o que é obrigatório e tem que saber o que é etapa. Tá? Então, é assegurado na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, como está na letra A. Perceba que tem alternativa que coloca a educação infantil como a letra B, a letra C, né? E tá errado, porque a educação infantil também engloba a creche não é obrigatório, tá? E a letra B coloca também educação especial. A educação especial é uma modalidade, não é uma etapa. Cuidado com isso, tá? A letra C, além de colocar educação infantil, também coloca educação de jovens e adultos, educação profissionalizante, educação especial. E todas essas que eu citei agora, a EJA, educação profissionalizante, educação especial, elas são modalidades, tá? E não etapas. A letra C coloca creche. A creche a gente sabe que não é obrigatório. A pré-escola é, mas a creche não. E a letra E coloca o ensino superior. E o ensino superior não é obrigatório, né, gente? Então, só pode ser a letra A.
Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional que vai contribuir muito, tá, para os seus estudos. Tem playlist de fundamentos de educação com diversos temas, tá, muito recorrentes em prova de concurso. Tem playlist de noções de administração pública. Eu trabalho conteúdos, né, de direito administrativo, direito constitucional. Tem playlist de português, né, de simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem também playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem muitas playlists diversificadas aqui, então explore aquela que for do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.